Durante um mês, ele fingiu que eu não existia. No fim, deixei um pedido. Se ainda se importa. Meu nome é Caroline, tenho 34 anos, e até 3 semanas atrás, eu acreditava que conhecia meu marido. Alexandre sempre foi um homem de poucas palavras. Durante nossos 8 anos de casamento, aprendi a interpretar seus silêncios. O suspiro cansado quando chegava do trabalho significava que o dia tinha sido difícil na empresa de informática. O modo como tamborilava os dedos na mesa durante o jantar indicava que estava pensando em algum projeto. Até mesmo a forma como ele dobrava as camisas no guarda-roupa me dizia se estava preocupado ou tranquilo. Mas o silêncio que começou naquele domingo de manhã era diferente. Era um vazio que sugava o ar da nossa casa em São José dos Campos, transformando cada cômodo num eco oco dos meus próprios passos. Lembro exatamente do momento. Eu estava na cozinha, preparando o nosso café da manhã dominical, aquele ritual que mantínhamos religiosamente desde os primeiros anos de namoro. Pão francês quentinho da padaria do seu Joaquim, café passado na hora, geleia de morango que eu mesma fazia. Alexandre desceu as escadas como sempre fazia, de chinelo e camiseta, cabelo bagunçado do sono. "Bom dia, amor", eu disse, como disse milhares de outras manhãs. Ele passou por mim, literalmente passou por mim, como se eu fosse uma cadeira mal posicionada no caminho até a geladeira. Pegou um copo de água, bebeu em silêncio e voltou para o quarto. Achei estranho, mas não me alarmei. Às vezes ele acordava meio grogue, especialmente depois de uma sexta-feira com os amigos assistindo futebol. Subi com a bandeja do café, encontrei-o já vestido, arrumando a cama com movimentos mecânicos. Trouxe seu café. Tentei novamente, forçando um sorriso. Alexandre olhou para a bandeja. Não para mim, para a bandeja. Como se ela tivesse aparecido ali por mágica, sem mãos que a carregassem, sem uma esposa que havia acordado cedo num domingo só para mimá-lo. "Obrigado", murmurou, pegando apenas o café e descendo novamente. Durante o resto daquele domingo, tentei várias abordagens. Perguntei sobre o jogo da véspera. Comentei sobre o filme que passaria na TV à noite. Até mesmo mencionei a festa de aniversário da minha irmã na semana seguinte. Cada tentativa foi recebida com monossílabos, ou, pior ainda, com aquele olhar vago que parecia atravessar minha existência sem sequer registrá-la. Segunda-feira chegou e, com ela, a esperança de que fosse apenas um domingo ruim. Preparei o café da manhã dele. 2 pães na torradeira, café com açúcar, suco de laranja. Alexandre desceu, pegou apenas o café, mumbled de algo sobre estar atrasado e saiu. Nem um beijo de despedida, nenhum "até logo", nem sequer um olhar. Na escola, tentei manter a normalidade. Minhas turmas do ensino médio estavam estudando Machado de Assis e, ironicamente, estávamos discutindo Dom Casmurro, a história de um homem obcecado pelos silêncios e possíveis traições de sua esposa. Enquanto explicava a ambiguidade psicológica de Bentinho, eu me perguntava se não estava vivendo minha própria versão machadiana. Professora Caroline, a voz da Júlia, minha aluna mais participativa, me trouxe de volta à realidade. A senhora acha que a Capitu realmente traiu o Bentinho ou ele que estava paranoico? Engoli em seco. Como responder a uma pergunta sobre paranoia quando eu mesma começava a questionar minha própria sanidade? "Bem", respondi, escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes o que mais nos machuca não é necessariamente o que aconteceu, mas o que não conseguimos entender. O silêncio pode ser mais ensurdecedor que qualquer grito. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse filtrar sua origem pessoal. Alguns alunos balançaram a cabeça compreensivamente, outros anotaram a frase. Mas foi em mim mesma que aquelas palavras ecoaram com mais força. Quando cheguei em casa naquela tarde, encontrei Alexandre na sala, assistindo televisão. Aproximei-me devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. "Como foi seu dia?", perguntei, sentando-me na poltrona ao lado do sofá. Ele mudou de canal. "Alexandre", insisti, sentindo minha voz tremer levemente. "Aconteceu alguma coisa? Você está diferente desde domingo." Desta vez, ele olhou para mim, mas foi um olhar que me congelou, vazio, como se estivesse olhando através de mim para algo muito mais interessante na parede atrás. "Tô bem", disse simplesmente, voltando os olhos para a televisão. Naquela noite, deitada ao lado de um homem que respirava a poucos centímetros de mim, mas parecia estar em outro planeta, comecei a me perguntar quando havia sido a última vez que conversáramos de verdade.
Não apenas sobre contas, supermercado ou compromissos. Uma conversa real, daquelas em que se olha nos olhos e se compartilha algo genuíno. Não consegui lembrar. Foi então que peguei o caderno que sempre guardava na gaveta da mesinha de cabeceira, aquele onde anotava ideias para as aulas, e comecei a escrever. Não um planejamento pedagógico, mas algo muito mais urgente. Um mapa dos meus próprios sentimentos, na esperança de encontrar uma saída para o labirinto silencioso em que meu casamento havia se transformado. Dia 1. Escrevi na primeira página. Alexandre parou de me ver. Dia 7. Escrevi no caderno, já desenvolvendo o hábito de marcar minha dor com números. Tentei conversar com ele sobre a conta de luz. Ele grunhiu. 7 dias. Uma semana inteira desde que meu marido decidiu que eu era invisível. E o pior de tudo era que eu começava a acreditar nisso. Naquela manhã de terça-feira, acordei determinada a quebrar aquele ciclo absurdo. Preparei um café da manhã especial. Tapioca com queijo coalho, do jeito que ele gostava quando viajamos para o Nordeste na lua de mel. Coloquei a mesa com capricho. Até mesmo arranquei algumas flores do pequeno jardim dos fundos. Alexandre desceu, olhou a mesa por alguns segundos, o mais próximo de uma reação que eu havia conseguido em dias, e pegou apenas um copo de café puro. Fiz tapioca, disse, tentando soar natural, como se não tivesse passado 40 minutos da manhã preparando aquilo. Tô sem fome, respondeu, já se dirigindo à porta. Alexandre, por favor. A palavra por favor, saiu mais desesperada do que eu pretendia. Pode me olhar? Só me olhar? Ele parou. Por um momento, pensei que finalmente conseguiria romper aquela barreira gelada. Mas quando se virou, seus olhos passaram rapidamente pelo meu rosto, como quem verifica se fechou o gás antes de sair de casa. Uma verificação mecânica, sem interesse. Preciso ir trabalhar, disse, e saiu. Fiquei parada na cozinha, cercada por flores e tapioca untocada, sentindo-me como uma atriz num palco vazio. Quem estava sendo ridícula ali? Ele, com aquela indiferença inexplicável, ou eu, preparando cafés da manhã românticos para um homem que me tratava como mobília. Na escola, minha máscara começou a rachar. Durante a terceira aula, explicando a diferença entre discurso direto e indireto, minha voz falhou no meio da frase. Os alunos me olharam preocupados quando precisei me sentar para recuperar o fôlego. Professora, a senhora tá bem? Perguntou o Mateus, um garoto normalmente desinteressado que raramente levantava os olhos do celular. Estou, menti, forçando um sorriso. Só um pouco cansada, mas não era cansaço. Era algo muito mais profundo, uma exaustão da alma de quem grita num poço e só ouve o próprio eco. Durante o intervalo, procurei a Patrícia, minha colega de trabalho e única amiga próxima na escola. A encontrei na sala dos professores, corrigindo provas com uma expressão concentrada que me fez hesitar. Pat, comecei devagar. Posso te fazer uma pergunta meio estranha? Ela levantou os olhos, e imediatamente sua expressão mudou para preocupação. Claro, Carol. O que foi? Como você sabe quando um casamento está acabando? As palavras saíram antes que eu pudesse freá-las. Patrícia largou a caneta e me olhou com aquela intensidade que só pessoas que nos conhecem de verdade conseguem ter. O que o Alexandre fez? Nada. Literalmente nada. É isso o problema. Contei tudo para ela. O silêncio súbito, os olhares vazios, a sensação de estar vivendo com um fantasma. Patrícia me ouviu sem interrupções, balançando a cabeça nos momentos certos, fazendo pequenos sons de compreensão. Carol, disse finalmente. Você já tentou confrontar ele diretamente? Tipo, sentar e falar. O que diabos está acontecendo aqui? Já tentei várias vezes. Ele sempre diz que não é nada, que está tudo normal. Normal? Patrícia riu, mas era uma risada sem humor. Ignorar a própria esposa é normal? Talvez seja eu que estou sendo dramática. Talvez ele esteja só passando por uma fase difícil no trabalho. Ou... Para. Patrícia segurou minha mão. Você está se desculpando por sentir. Isso não é saudável. Naquela tarde, cheguei em casa decidida a seguir o conselho da Patrícia. Encontrei Alexandre na sala, como sempre, hipnotizado pela televisão. Respirei fundo e me posicionei entre ele e a TV. Nós precisamos conversar, disse, tentando manter a voz firme. Ele suspirou, daquele jeito irritado que se faz quando alguém interrompe algo importante. Como se um programa de culinária fosse mais relevante que nossa conversa. Sobre o quê?
sobre você ter parado de falar comigo, sobre você me ignorar há uma semana, sobre eu estar me sentindo invisível na minha própria casa. Alexandre me olhou, realmente olhou, pela primeira vez em dias, mas não era o olhar que eu esperava. Era cansado, quase irritado. Não tô te ignorando, Caroline. Só tô cansado. Cansado de quê? De tudo. Ele gesticulou vagamente. A do trabalho, das contas, da rotina. A palavra rotina pairou no ar como uma lâmina. Eu era parte da rotina que o cansava? E eu faço parte dessa rotina cansativa? Não é isso. Então o que é? Nada, Carol. Não é nada. Deixa pra lá. E ele voltou a olhar para a televisão, me descartando como se eu fosse uma conversa comercial inconveniente. Naquela noite, escrevi no caderno. Dia 7. Descobri que não é apenas o silêncio dele que me machuca. É a facilidade com que ele me descarta. Como se 8 anos pudessem ser pausados como um programa de TV. Enquanto escrevia, uma lágrima caiu na página, borrando a tinta. Mas não apaguei. Deixei ali, como prova de que ainda existia, mesmo que apenas para mim mesma. Dia 18. Escrevi com a mão tremendo. Encontrei as mensagens. 2 semanas e meia. Esse foi o tempo que levei para descobrir que minha intuição não estava me traindo. Que aquela sensação de estar vivendo com um estranho tinha uma explicação muito mais dolorosa do que eu imaginava. Depois da conversa frustrada com Alexandre, decidi seguir outro conselho da Patrícia. Procurar ajuda profissional. Não que eu estivesse louca. Pelo menos, não ainda. Mas precisava de alguém que me ajudasse a entender se era normal me sentir como se estivesse desaparecendo aos poucos. Draha. Mônica tinha um consultório pequeno no centro de São José dos Campos, numa dessas casas antigas convertidas em espaço comercial. A sala era aconchegante, com plantas nas janelas e uma poltrona de couro gasto que parecia ter ouvido muitos segredos. Caroline, ela disse na nossa primeira sessão, me conte o que te trouxe aqui. E eu contei. Tudo. O silêncio súbito, a sensação de invisibilidade, as tentativas frustradas de comunicação. Enquanto falava, percebi que era a primeira vez em semanas que alguém realmente me escutava. Como você tem se cuidado durante esse período? Ela perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. Cuidar de mim? Eu havia passado tanto tempo tentando entender Alexandre, tentando consertar nossa comunicação, que nem havia pensado nisso. Eu não sei. Acho que não tenho me cuidado. E o que seria se cuidar para você? Pensei um momento. Não sei mais. Faz tanto tempo que eu defino minha felicidade pela felicidade dele, que perdi a referência do que me faz bem. Mônica assentiu, como se aquela fosse uma revelação importante. E se você começasse pequeno? Uma atividade que seja só sua? Foi assim que voltei a correr. Não que eu fosse uma atleta. Longe disso. Mas nos primeiros anos de casamento, eu costumava correr no Parque Vicentina Aranha nas manhãs de sábado. Era meu momento de silêncio produtivo, diferente do silêncio tóxico que agora dominava minha casa. No primeiro sábado que voltei ao parque, quase desisti na metade do caminho. Meu fôlego estava terrível, minhas pernas protestavam, e minha mente não parava de me bombardear com pensamentos sobre Alexandre. Mas quando cheguei ao lago e vi os primeiros raios de sol refletindo na água, algo dentro de mim se acalmou. Pela primeira vez em semanas, consegui respirar profundamente. Em casa, Alexandre mal notou minha ausência. Estava no mesmo lugar onde o deixei. No sofá, televisão ligada, telefone na mão. Mas havia algo diferente. Ele sorriu enquanto digitava. Sorriu. Há quanto tempo eu não via Alexandre sorrir? Durante o almoço, ele pareceu mais presente. Não exatamente comunicativo, mas menos hostil. Chegou até mesmo a comentar sobre o tempo. Uma tentativa de conversa que eu agarrei como uma tábua de salvação. Está um sol lindo hoje, não é? Disse. É, bom para relaxar. Você quer sair um pouco? Podíamos ir ao shopping ou... Não, tô bem aqui. E lá estava de novo, a parede invisível entre nós. Mas algo havia mudança em mim. Talvez fosse a corrida, talvez fosse a sessão com Dorothée, Mônica. Mas eu não me senti tão devastada quanto nas outras vezes. Estava começando a entender que sua indiferença dizia mais sobre ele do que sobre mim. Naquela noite, Alexandre saiu. Disse que ia encontrar uns amigos para assistir o jogo. Coisa normal, que acontecia regularmente aos sábados. Mas pela primeira vez, em vez de ficar em casa me lamentando, decidi fazer algo por mim.
Peguei o livro que estava tentando ler há meses, Água Viva, da Clarice Lispector, e me sentei na varanda com uma xícara de chá. A noite estava fresca, e o silêncio da nossa rua era diferente do silêncio sufocante da sala. Era um silêncio cheio de possibilidades. Estava tão absorta na leitura que quase não ouvi quando o telefone de Alexandre, esquecido no sofá, começou a vibrar. Normalmente, eu não mexeria no telefone dele. Sempre respeitei a privacidade um do outro. Mas algo, talvez fosse o instinto, talvez fosse o desespero, me fez olhar para a tela. Aninha, e aí, amor? Já definiu quando vamos para Campos do Jordão? O mundo parou. Meus olhos leram a mensagem várias vezes, como se as palavras pudessem mudar de significado. Mas não mudavam. Ali estava a explicação para os silêncios, os sorrisos secretos, a distância emocional. Com mãos trêmulas, abri o histórico de conversas. Havia dezenas de mensagens, fotos, planos de encontros, declarações de amor. Você é tudo o que eu sempre quis. Ele havia escrito para ela na véspera. Na véspera, enquanto eu dormia ao lado dele, Alexandre declarava amor para outra mulher. Não chorei. Esperava chorar. Esperava gritar. Esperava sentir raiva. Mas o que senti foi algo muito mais estranho. Alívio. Finalmente, eu entendia. Voltei para a varanda, para Clarice Lispector e meu chá. Mas antes, peguei meu caderno e escrevi. Dia 18. Descobri que não sou invisível, apenas inconveniente, e talvez isso seja libertador. Dia 25. Escrevi no caderno que já se tornara meu confidente mais leal. Hoje tomei uma decisão. Uma semana havia se passado desde a descoberta das mensagens. Uma semana estranha, em que eu flutuava entre a dor da traição e uma sensação crescente de libertação. Era como se, finalmente conhecendo o motivo do silêncio de Alexandre, eu pudesse parar de me culpar por ele. Durante esses 7 dias, mantive a normalidade. Preparava o café da manhã, ia para a escola, voltava para casa, fingia que não sabia de nada. Mas por dentro, algo fundamental havia mudado. Eu o observava, realmente observava. Talvez pela primeira vez em anos. Alexandre não era mais o homem que eu havia me casado. Ou talvez ele sempre tenha sido assim, e eu tenha escolhido não ver. A forma como ele verificava o telefone compulsivamente, como sorria para a tela enquanto digitava, como sua ausência emocional agora fazia sentido. Ele não estava distante de mim. Ele estava presente para outra pessoa. Você vai querer jantar fora hoje? Perguntei numa quinta-feira, testando. Não. Tenho que sair mais tarde, respondeu sem levantar os olhos do celular. Aonde? Encontrar uns amigos. Amigos. A palavra havia se tornado um código entre nós, embora apenas eu soubesse disso. Na sessão com Dorota Mônica, contei sobre a descoberta. Ela me escutou sem julgamento, fazendo apenas as perguntas necessárias para me ajudar a processar. Como você se sente sabendo a verdade? Ela perguntou. Livre, respondi sem hesitar. Eu sei que deveria estar devastada, mas me sinto livre. Por quê? Porque agora sei que não sou eu o problema. Durante semanas, pensei que estava ficando louca, que talvez eu fosse dramática, carente demais. Mas não era isso. Ele simplesmente escolheu estar em outro lugar. Daué. Mônica assentiu. E o que você pretende fazer com essa informação? Essa era a pergunta que eu vinha evitando fazer para mim mesma. O que fazer? Confrontá-lo? Gritar? Chorar? Pedir explicações que provavelmente só me machucariam mais? Não sei ainda, admiti. Mas sei que não quero mais viver nesse limbo. Foi na volta para casa que tive a ideia. Passando pela floricultura, onde sempre comprava flores para nossa mesa de jantar, parei e observei os girassóis na vitrine. Grandes, amarelos, voltados para o sol. Tinham algo de otimista e final ao mesmo tempo. Comprei um buquê. Em casa, Alexandre já estava no sofá, no mesmo lugar de sempre. Cumprimentei-o normalmente e fui para a cozinha preparar o jantar. Mas em vez de cozinhar, sentei-me à mesa e peguei uma folha de papel. Escrever sempre foi minha forma de organizar os pensamentos. Durante anos, escrevi planos de aula, relatórios, anotações pedagógicas. Agora, pela primeira vez, escreveria algo completamente pessoal, completamente meu. Alexandre, durante 8 anos, tentei ser a esposa que você queria. Cozinhei suas comidas favoritas. Respeitei seus silêncios. Perdoei suas ausências.
Pensei que amor era isso. Adaptar-se, compreender, esperar. Nas últimas semanas, enquanto você me ignorava, aprendi algo importante. Eu não estava desaparecendo. Estava sendo apagada. E percebi que há uma diferença fundamental entre as duas coisas. Sei da Aninha. Não vou gritar. Não vou fazer uma cena. Não porque você não mereça, mas porque eu mereço melhor que isso. Mereço uma escolha clara, não esse limbo emocional onde você me manteve. Se ainda há algo de nós que vale a pena salvar, se ainda existe algum respeito por esses 8 anos, me encontre em Paraty no sábado que vem. Estarei na pousada do Sandy a partir das 2 da tarde. Se não vier, vou entender que sua escolha já foi feita. Obrigada por me ensinar que silêncio também é uma resposta. Caroline. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei no centro da mesa, ao lado do buquê de girassóis. Não era um ultimato. Era um convite. Um convite para que ele escolhesse de uma vez por todas onde queria estar. Naquela noite, depois que Alexandre subiu para o quarto sem perceber a carta, ou fingindo não perceber, voltei ao meu caderno. Dia 25. Escrevi uma carta. Pela primeira vez em semanas, não me sinto invisível. Me sinto corajosa. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui correr antes que Alexandre descesse. Quando voltei, ele estava na cozinha, com a carta na mão e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Caroline, disse quando me viu. Leu? Ele acenou com a cabeça, devagar. E, você tem certeza disso? De Paraty? Não era um pedido de desculpas. Não era uma negação. Não era nem mesmo uma explicação. Era uma pergunta prática sobre minha certeza. Tenho, respondi. Ele colocou a carta de volta na mesa e subiu para o quarto. Eu ouvi o chuveiro ligar, depois os passos dele se preparando para mais um dia de trabalho. Quando ele desceu, já pronto para sair, parou na porta da cozinha. Paraty, repetiu, como se estivesse memorizando a informação. Paraty, confirmei. E ele saiu, levando consigo os girassóis, que murcharam lentamente sobre a mesa nos dias seguintes, como uma contagem regressiva silenciosa para o sábado que definiria meu futuro. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo do que esse futuro me reservava. Dia 31. Escrevi na última página do meu caderno. Hoje aprendi que não estava esperando por ele. Estava esperando por mim. Paraty me recebeu com sua arquitetura colonial preservada e o cheiro salgado do mar. Cheguei à pousada do Sandy às 2 da tarde, exatamente como havia prometido na carta. O quarto era simples, mas tinha uma varanda pequena de onde se podia ver o movimento das ruas de pedra. Não trouxe muita bagagem, apenas o essencial para um fim de semana e meu caderno, que agora estava quase completamente preenchido com 31 dias da minha transformação. 31 dias desde que Alexandre parou de me olhar. 31 dias desde que comecei a me olhar de verdade. Arrumei minhas poucas coisas e desci para o lobby da pousada. Tinha algumas horas até o horário que eu havia mentalmente estabelecido como limite. O pôr do sol. Se ele viesse, viria antes do anoitecer. Se não... Bem, eu já sabia qual seria a minha resposta. Caminhei pelas ruas históricas de Paraty, admirando as janelas coloridas e as pequenas galerias de arte. Era estranho estar sozinha num lugar tão romântico, mas não me sentia solitária. Havia algo libertador em andar no meu próprio ritmo, parar onde queria, observar o que me interessava, sem precisar constantemente verificar se alguém estava entediado ou impaciente. Comprei um livro numa livraria pequena, A Hora da Estrela, também da Clarice. A vendedora, uma senhora de cabelos grisalhos, sorriu quando viu minha escolha. Primeira vez lendo Clarice? Perguntou. Não, mas primeira vez lendo para mim mesma, respondi, e percebi que era verdade. Durante anos, minhas leituras tinham sido funcionais. Preparar aulas, corrigir textos dos alunos, ler sobre relacionamentos para tentar entender meu casamento. Quando foi a última vez que li algo apenas porque queria? Às 4 da tarde, instalei-me numa mesa do café na pracinha central, de frente para a chegada das ruas que vinham do estacionamento. Se Alexandre aparecesse de carro, eu o veria chegar. Pedi um café e abri o livro, mas meus olhos voltavam constantemente para o movimento dos carros. 5 da tarde. Grupos de turistas passavam, casais tiravam fotos, crianças corriam entre os adultos. A vida seguindo seu curso normal, enquanto eu vivia meu momento mais decisivo. 6 da tarde. O sol começava a inclinar, pintando as paredes coloniais com tons dourados. Meu café havia esfriado há muito tempo,
mas eu continuava mexendo a colherinha, num gesto nervoso que não conseguia controlar. 6:30. Uma parte de mim começou a aceitar o que minha mente racional já sabia. Ele não viria. Não porque estivesse atrasado. Não porque tivesse se perdido. Simplesmente não viria porque sua escolha já estava feita há muito tempo. E então, algo interessante aconteceu. Em vez da devastação que eu esperava sentir, veio uma sensação de completude. Como se uma peça que estava solta dentro de mim finalmente tivesse se encaixado no lugar certo. Às 7 da tarde, quando o sol começou a se pôr definitivamente, levantei-me da mesa e caminhei até o cais. Havia um banquinho de madeira de frente para o mar, e me sentei ali com meu livro e meu caderno. O pôr do sol de Paraty não era apenas bonito, era revelador. As cores mudavam a cada minuto, criando um espetáculo que existia independentemente de ter alguém para compartilhar. Assim como eu. Eu existia independentemente de ter alguém para me ver. Abri o caderno na última página em branco e comecei a escrever. Querido Alexandre, você não veio. E tudo bem. Durante esses 31 dias, enquanto escrevia sobre sua indiferença, estava na verdade escrevendo sobre minha redescoberta. Cada palavra que coloquei no papel era um passo de distância da mulher que se fazia pequena para caber no seu silêncio. A Caroline que preparava cafés da manhã especiais esperando um olhar já não existe. A Caroline que pedia desculpas por ocupar espaço morreu junto com nosso casamento. No lugar dela, nasceu uma mulher que consegue sentar sozinha diante do pôr do sol e se sentir completa. Você me ensinou que silêncio também é resposta. Eu aprendi que solidão escolhida é diferente de abandono sofrido. Obrigada por não ter vindo. Me deu o presente de descobrir que não preciso de você para ser feliz. Com amor próprio. Caroline. Fechei o caderno e olhei para o horizonte. As primeiras estrelas começavam a aparecer, tímidas, mas persistentes. Na manhã seguinte, acordei sem pressa. Tomei um café demorado na varanda do quarto, observando Paraty despertar. Não checui meu telefone, que havia permanecido silencioso durante toda a véspera. Não procurei mensagens de Alexandre explicando sua ausência. Em vez disso, caminhei até a praia e sentei na areia ainda úmida da maré da noite. Abri A Hora da Estrela, na primeira página, e comecei a ler. Não para analisar, não para preparar aula, apenas para me deixar levar pelas palavras de Clarice. E quanto ao futuro, li em voz alta para as gaivotas que caminhavam na beirada das ondas. Só Deus sabe, pois o futuro é hoje mesmo. Sorri. O futuro era hoje mesmo. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu estava presente na minha própria vida. Quando voltei para São José dos Campos no domingo à noite, a casa estava vazia. Alexandre havia levado suas roupas. Em cima da mesa da cozinha, onde antes estavam uns girassóis murchos, havia apenas um bilhete. Você tem razão. Obrigado por me liberar também. Ah, não chorei. Não senti raiva. Senti gratidão. Peguei meu caderno, já com todas as páginas preenchidas, e escrevi na última linha disponível. Dia 31. Fim. Ou melhor, começo. Eu era o silêncio da nossa casa. Hoje, sou a voz da minha própria história. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.